Boa noite, irmãos e irmãs. Que a paz de Deus continue entre nós. Amém? O texto que foi lido no Evangelho de Marcos é um texto bem conhecido, né? Da tradição protestante, da tradição cristã. E ele se refere, basicamente, a uma grande tempestade que aconteceu no chamado Mar da Galileia. A tempestade na história da humanidade sempre foi algo comum, mas ao mesmo tempo algo inesperado, né? Tempestade, principalmente no passado, né? Hoje a gente tem mais condições de até saber que vem uma tempestade, né? Então os cientistas se esforçam e dizem, vem aí uma tempestade, né? E até alertam os prefeitos, os governantes, para que se protejam, para que facilitem a vida do povo diante da tempestade. E no passado havia, assim, mitos em relação à questão da tempestade. O que se achava é que havia nos mares grandes gigantes capazes de virar navios, de promover uma grande calamidade. Não passava de mitos. Mas nós podemos falar hoje, além das tempestades naturais, das catástrofes naturais que ocorrem na vida humana, nós podemos também lembrar que, de uma forma ou de outra, muitas vezes nós também enfrentamos tempos de tempestades. As tempestades humanas. Aqui, no caso, nós estamos nos referindo a uma tempestade que se deu no Mar da Galileia. É bom que a gente tenha ideia do que era o Mar da Galileia. Na verdade, o Mar da Galileia não era um mar, é um lago. Tanto assim que vários nomes foram dados ao mesmo local. Então, era Mar da Galileia, assim chamado, Lago de Genezaré, depois Mar Tiberíades, em homenagem a Tibério, e no Antigo Testamento chegou a ser chamado de Mar Quinerete. E atualmente nenhum desses nomes prevalece, não? E hoje é Ian Quinerete. 5 nomes para o mesmo local, para o mesmo lugar, para a mesma localidade. Era um lago imenso, mas não era mar. Tinha 200 metros abaixo do nível do mar, cercado de outeiros, com uma metragem de 21 quilômetros de comprimento por 11 quilômetros de largura. Como se percebe, não era o mar, né? O mar é o Oceano Atlântico, é o Oceano Pacífico, é o Oceano Índico e outros oceanos. Então, esse Mar da Galileia, ou como se queira, Genezaré, na verdade, suas águas são doces. Não vou dizer eram, porque são, não morreu. Está lá. São doces e propícias à pescaria de qualidade, pescaria de exportação. Você cercado de colinas e encontrar-se nas profundezas do Vale do Rio Jordão, tornaram-se comuns tempestades do Mar da Galileia. Tornaram-se comuns tempestades, como também eram comuns perturbações atmosféricas naquele lugar. O episódio da tempestade, narrado aqui pelo evangelista Marcos, nos faz entender que a tempestade naquele lugar era inevitável. Não havia como dizer, não vai mais ter. Nenhum rei, nenhum governante, nenhum prefeito, nenhuma autoridade, nenhum imperador
poderia dizer, nesse lago não vai ter mais tempestade, porque elas eram comuns. Principalmente, elas eram comuns no fim da tarde. Aí acontecia as tempestades. E nessa experiência dolorosa e ao mesmo tempo gloriosa, do episódio da tempestade no mar da Galileia, vale considerar que no barco de Jesus, aliás, no barco de Jesus, no barco dos discípulos, estava Jesus. Era a diferença, porque o texto também diz que outros barquinhos estavam no mesmo momento ali, navegando no mar da Galileia. Isso é importante para nós, né? Porque naquela oportunidade aconteceu algo sobrenatural. Eu, ultimamente, gosto muito de falar do mistério da fé, né? E vale a pena que nós todos, como cristãos, não desprezemos o mistério da fé. Porque é pelo mistério da fé que as coisas sobrenaturais acontecem. As coisas que a razão não dá conta, que a intelectualidade não dá conta, que a cultura não dá conta, mas que pelo mistério da fé as coisas acontecem. E aí a gente pode imaginar que na vida de A, na vida de B, na vida de C, do ponto de vista material, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da ciência, muitas coisas que a gente imagina poder acontecer, muitas vezes nós não vamos encontrar a resposta na ciência, na intelectualidade, na cultura, de modo geral. Mas quando a gente imagina que pelo mistério da fé, vou repetir, quando nós imaginamos que pelo mistério da fé, Jesus Cristo fez grandes milagres e o sobrenatural aconteceu. Bom, como é que a gente pode imaginar hoje o fenômeno da tempestade? A natureza da tempestade, formada por ventos fortes, podia ser tempestade de areia, como acontecia, por exemplo, no deserto. A tempestade não é só de água, não é só também no mar da Galileia. Mas a história conta de muitas tempestades no deserto, nos desertos, quando vem o vento forte e a areia, muitas vezes, sobe e onde havia uma pequena montanha desaparece e em outro lugar aparece outra. Que no deserto as coisas são assim, também imprevisíveis, também difíceis e ameaçadoras de morte. Então, um fenômeno imprevisível, repentino, inevitável e causada por ventos fortes. Ventos fortes que ameaçam a estabilidade humana. Ventos fortes, principalmente diante de embarcações frágeis, como eram as embarcações no tempo de Jesus. Se a gente fica impactado, né, com o fim do Titanic, não? Quantos assistiram esse filme, né? Não sei quantos aqui. Eu assisti uma vez só, não quero assistir mais, né? Achei muito penoso, muito doloroso, né? Muito sofrido, até chegar ao final, todo mundo morrendo, não quero mais, Márcio, não quero mais. Mas, na verdade, muita gente quer ver, rever, gosta, e tudo bem, é uma questão de gosto, não? Agora, imagine que o Titanic, com todo aquele poder, ele afundou. Ele se chocou com um monte de gelo e acabou. Agora, imaginemos o barco do tempo de Jesus. Como eram frágeis, né? Como aqueles barcos eram frágeis. Até porque os marinheiros daquela época não tinham a ciência da navegação das mãos. Muitas vezes navegavam sem um astrolábio, sem aquele negócio que mostra a direção, né? A bússola. Muito obrigado aí, quem nos ajudou, né? Como é bom ter pessoas que possam compartilhar seu conhecimento conosco, né? Então, era um tempo sem os instrumentos necessários para a navegação. E por isso, uma tempestade
gera desequilíbrio, principalmente para um barquinho no meio de tanto vento e de tanto clamor e de tanta dor. Agora, quando a gente pensa nessa tempestade lá que aconteceu no Mar da Galileia, a gente imagina outras tempestades, não só de areia, não só de ventos, mas tempestades que chegam para nós. Por exemplo, tempestades pessoais. Quanta gente já enfrentou tempestades pessoais? Tudo era bonança, a viagem estava ótima. Aí de uma hora para outra, as coisas mudaram, podem mudar. Todos nós estamos sujeitos a uma tempestade na vida pessoal. Estamos sujeitos a doenças inesperadas, podem causar uma grande tempestade. Doenças inesperadas podem levar à morte até. Doenças inesperadas podem nos levar à depressão, podem nos levar a querer o suicídio, como aconteceu com muita gente no passado. Doenças inesperadas que desequilibram não só o corpo humano, físico, biológico, mas desequilibram as finanças, desequilibram a moral, desequilibram a espiritualidade daquele que é cristão, seja cristão ou não, desequilibra. Mas podemos pensar nas tempestades morais, né? Que também nos chega muitas vezes de maneira violenta. Né? Quantos pais, né? Que a filha chega, não conta primeiro com o pai, vai contar para a mãe, sabe, mãe, eu tenho uma coisa para te dizer, eu tenho uma coisa para te contar. O que é, filha? Fala logo, desembucha, né? Como fala. Eu estou grávida. Não acredito. E muitas vezes essa declaração sincera, em momento complicado da vida da família, gera uma série de desencantos, né? De perda da estabilidade, do desequilíbrio, porque aí sopram ventos fortes. E agora contar para o pai? É você que vai contar. A mãe diz, né? Você que tem que contar. Não, eu estou contando para você contar para o pai. Então, é uma tempestade que muitas vezes desequilibra a vida moral de uma família. Desequilibra a vida moral de um pai, de uma mãe, né? E quantos pais que dizem, então aqui você não fica mais. Espero que aqui ninguém faça isso, por favor. Não é? Acolham seus filhos em qualquer situação. Não é? Senão eles vão ser acolhidos por quem não deveria acolher. Então, numa situação dessa, a tempestade moral traz muitas vezes desajuste profissional, desajuste interior, dramas de consciência, morte de um ente querido, por exemplo, como traz tempestade numa família, quando tudo estava bem, tudo estava bem, daí a pouco uma morte inesperada. Às vezes aquele que foi era jovem, era inteligente, tinha um bom emprego, tinha uma boa vivência na sua comunidade de fé, e aí veio a morte, tempestade, que muitas vezes não se esperava. Né? E quando vem uma tempestade na vida conjugal, né? Aí o marido ou a mulher, vamos dizer assim, marido ou mulher, né? Não é que eu peguei no celular dele e eu achei uma mensagem esquisita. Quanta tempestade a partir daí na vida daquela mulher ou na vida daquele homem, que não é só o homem que trai, né? Senhoras do coral. As mulheres também traem. Né? Então, quando o desequilíbrio, muitas vezes, exatamente quando tudo ia bem, quando acabou de ganhar uma aliança, não sei de quê, vamos dizer a mais cara aliança aí, vamos falar, não é a de ouro, tem outras alianças aí, né? Que aí o marido, com todo aquele rigor, está aqui para você. Qual é a aliança que você gostaria de ganhar aí, Rosemary? Qual a aliança que você gostaria de ganhar, Marisa, do seu marido que está ali sentado bonitão? Qual a aliança que todas as mulheres gostariam de receber? Recebe a aliança e depois, dias que se passam, descobre que aquilo era uma farsa. Quanta tempestade que vem sobre esta casa. E a tempestade da vida espiritual, muitas vezes a tempestade moral chama a tempestade para a vida espiritual. E há um enfraquecimento da fé, há uma desconfiança da Bíblia,
desconfiança da oração, desconfiança de Deus, desconfiança da igreja, desconfiança de tudo, porque agora é a vida espiritual que é afetada. Pois é, irmãos, se a gente for falar todas as tempestades, a gente não sai daqui nem toma Santa Ceia. Sei que todos querem comer esse pão bonito que está, mas é bom que tenhamos certeza de que a tempestade sempre vem do balanço de um vento forte. A tempestade sempre vem com ventos fortes. E esses ventos fortes poderão nos levar à depressão, ao estresse, poderão nos levar ao abandono, à falta de fé, até a morte. Ventos fortes. Quero, então, me reportar a questão do fenômeno do impacto da tempestade em nós. Né? Está ouvindo, Luciano? Vamos nessa aí. Todos, Luciano, tiveram medo. Não apareceu um que estava ali com Jesus que estivesse tranquilo. Né? Quando viram a tempestade, diz o texto que todos tiveram medo. Mas quem é que não vai ter medo de uma grande tempestade? Seja ela tempestade no mar, tempestade de areia, pode ser uma tempestade na vida moral, espiritual, tempestade na vida física, quem não vai ter medo? Essa é uma das características, né, da tempestade. O que nos causa? Todo esse medo pode ser o resultado, muitas vezes, de uma vida espiritual frágil. Quando a vida espiritual é frágil, aí o medo é maior. Se a vida espiritual é fortalecida na graça de Deus, de acordo com a fé cristã, então o impacto é menor. Porque aquele que sofre vai dizer, mas eu sei quem tenho crido. Eu sei quem está no meu barco. Que é assim, cada um de nós está no barco. Eu e minha esposa está ali, nós estamos no barquinho lá, nós dois só. Cada um aqui está no seu barquinho, né? A dona Marisa está no barco com mais 3, 4 pessoas ali. Né? Aí vai o Antônio, tem não sei quantas mil pessoas no barco dele. Mas o mais importante, Luciano, não é ter tanta gente no seu barco, mas é ter Jesus Cristo no seu barco. Amém? Amém. Aí a pergunta é, você está preparado para a tempestade? Eu estou preparado. Mas quem está no seu barco? Um aventureiro? Quem está no seu barco? Alguém que não sabe navegar? Quem está em seu barco? Alguém que não crê em nada? Quem está em seu barco? Algum grande intelectual? Quem está no seu barco? Algum grande filósofo? Quem está no seu barco? Pode ter o maior dos homens, mais importante dos homens, se Jesus não estiver. Olha só, ainda que ele esteja dormindo na pompa daquela canoa, com Cristo no barco com ela. Tinha um hino que a gente cantava assim, não canta mais, né? Quer o Ricardo? Ricardo, vamos cantar esse hino aqui outro dia. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. A minha infância foi alicerçada, alimentada, enriquecida com o cântico deste hino. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Bom, eu quero lá aqui, eu estou escrevendo demais para pregar, né? Então sempre sobra. Mas eu quero dizer assim, como é que a gente vai vencer as tempestades? Uma consolação, né? O texto diz que outros barcos acompanhavam o barco onde Jesus estava. Isso dá consolo, né? Quer dizer, não sou eu apenas que sofro. Viu, Antônio? Não apenas eu fico doente. Você também. Não sou apenas eu o diabético desta igreja. Tem um monte. Hoje de manhã perguntaram, quem vai tomar aquele negócio diet aí? Levantou, várias pessoas levantaram. O que significa dizer que quando nós navegamos pelos mares da vida, outros também navegam. Quando vem o vento e a tempestade, outros também correm risco. Isso também traz consolo. Então não é que Deus me marcou, você vai sofrer nessa travessia. Nós todos estamos sujeitos ao sofrimento de uma tempestade.
não podemos desesperar. Qualquer que seja o vento que vem. É o vento da família, ficou decepcionada com a filha. É o vento do dinheiro que acabou. É o vento da doença que chegou. É o vento da solidão. É o vento da velhice. Hoje a gente falou muito sobre isso a manhã inteira, né? E eu saí daqui querendo cada vez me sentir mais jovem, não é? E menos idoso, mais jovem e menos idoso. Mas quem é você com 79 anos? Pois é, mais jovem e menos idoso, mais jovem e menos idoso, cheio de ideias criativas para pôr em prática. Pois é preciso não desesperar, porque a vida não nos pertence. Pertence a Deus. É Ele quem guia. E é Ele quem envia Jesus Cristo para entrar no nosso barco, para enfrentar as tempestades da vida. Então, irmãos e irmãs, fica aqui para nós assim: quem é que você está convidando para entrar em seu barco? Às vezes a gente faz 1000 tentativas, né? Procura especialistas, a gente pode procurar tudo, né? Eu falava hoje, não sei para quem, alguém me perguntou aqui, né? E aí, acho que foi lá, acho que foi aquele moço ali, com o cabelo grande, bonito, né? Ele falou assim: e aí, como é que está o senhor? Eu disse assim: eu fiz 60 exames, depois fiz mais 20, fiz 80 exames em 2 meses, 80 exames. Aí vem os resultados, aí o médico vai passando um, vai passando o outro, vai passando o outro, vai passando o outro. Mas eu sei que se o barco, meu barco, não tiver Jesus como meu Salvador, eu não vou chegar do outro lado. Amém? Amém. Convide Jesus. Faça isso hoje. Não deixe para amanhã, porque a tempestade pode chegar agora. A tempestade é imprevisível. A tempestade não avisa. A tempestade chega. A tempestade acontece. A tempestade derruba. A tempestade mata. Mas mata menos se Jesus estiver no seu barco. Amém? O Senhor nos abençoe.